pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia de revisão. Hoje é dia 17 de setembro de 2020 e vamos estar revisando os assuntos de história, certo? Os assuntos de história são herança indígena na página 10, as grandes navegações na página 15, a exploração infantil na página 30 e as capitanias hereditárias na página 33, certo? Então, vocês já anotem aí. Você já tem esses assuntos lá no roteiro que já foi disponibilizado para vocês. Esses são os assuntos que a gente vai estar revisando na aula de hoje, certo? Então, tô aqui com a revisão e vou começar a explicar a vocês, tá? Na parte de herança indígena, a gente vai ter um pouquinho sobre qual o legado que os indígenas deixaram pra gente, seja na alimentação, na música, nos modos de viver. Então, tudo que foi deixado pelos indígenas, a gente vai ajudar nessa parte de herança indígena. As grandes navegações, ela vai iniciar no momento em que Portugal e a Espanha, elas queriam aumentar suas riquezas e com isso elas teriam que fazer viagens e essas viagens iriam trazer lucro para eles. Como assim? Eles sairiam do local deles, do continente deles, e iriam para a China, para a Índia, e eles iriam em busca de especiarias que não tinham na Europa, e eles compravam na Ásia e vendiam na Europa. Então eles vendiam com um preço mais caro, tendo assim um lucro em relação a tudo isso, a tudo que eles compravam, ao momento que eles saíam, que a rota era muito grande. E nisso teve vários países que se destacaram, mas as duas potências navegadoras eram Portugal e Espanha, que eram os que mais tinham recursos para fazer essas viagens, dentro de instrumentos de bússola, de navegadores, de navios. Então tudo isso interferiu muito. A exploração infantil, ela vai iniciar no momento em que os escravos, os negros africanos, eles chegaram aqui para trabalhar como escravos. E eles trouxeram os seus filhos. Alguns deles, quando chegaram aqui, tinham que deixar os filhos com outras pessoas, soltos, porque não tinha escola, ninguém iria aceitar um negro dentro de uma escola. E isso atrapalhou todo o sistema. E as crianças passaram a ter que trabalhar para ter algum sustento, para não morrer de fome e para ajudar as pessoas que estavam próximas dele. Então eles faziam vários trabalhos. Eles ajudavam cegos, eles engraxavam sapatos, varriam rua, tudo isso para ganhar um dinheiro para poder no mínimo se alimentar. E isso veio perdurando até hoje. Hoje em dia existe uma lei dizendo que somente adolescentes a partir de 14 anos podem trabalhar e trabalhem num local seguro, seja num escritório, seja dentro de uma empresa, e tudo isso regulamentado. Tem que estar dentro dos parâmetros do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E por último a gente vai ter as capitanias hereditárias, que foi o momento em que o Brasil ele foi dividido em lotes de terra, e esses lotes de terra eles foram entregues para os donatários, que eram as pessoas que iriam cuidar de cada um desses lotes. Esses lotes de terra tinham a função de fazer com que o Brasil prosperasse, já que não estavam conseguindo cuidar dele todo. Ele foi dividido em alguns lotes e os donatários deveriam cuidar deles, certo? Somente duas capitanias prosperaram, que foi Pernambuco e São Vicente. As demais, elas não tiveram resultado positivo. Vamos agora para a revisão. Vamos lá. Primeira questão. Muitos costumes que temos hoje foram herdados pelos indígenas. Assinale a alternativa que tem a influência indígena na sua alimentação. Então, a gente tem aqui 3 alternativas e somente uma vai ter a influência indígena, certo? Então, vocês vão olhar aí e vão assinalar. Segunda questão, vai escrever V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas, certo? Então a gente vai ter, até hoje não se sabe a verdadeira história de como os indígenas chegaram no Brasil. Não há suposições acerca de como os indígenas chegaram no Brasil. Quando os portugueses chegaram no Brasil, encontraram habitado por povos indígenas. E quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram ele desabitado. Então vocês vão colocar aí
V para verdadeiro e F para falso, certo? Terceira questão. Em que ano teve início as grandes navegações? As grandes navegações começaram quando? Em 1413, 1414, 1415 ou 1416. Então, vocês vão aí lembrar em que ano iniciou e vão assinalar. Quarta questão. Qual país iniciou a expansão? Então, um país iniciou a expansão aí marítima e vocês vão assinalar qual foi, se foi Itália, Portugal ou a Espanha. Quinta questão. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Tá aí na parte das grandes navegações, vocês vão aí escrever o que foi esse tratado, sobre o que ele se referia. Sexta questão. Observe as atividades abaixo e escrevam se eram realizadas por meninas ou pelos meninos negros escravizados. Então, já tem aí, ó. Guiar cegos, costurar, lavar pratos, levar lixo para a rua, levar recados e ajudar na cozinha. Então, vocês vão colocar aqui, por exemplo, guiar cegos era um trabalho dos meninos. Aí, vocês vão lá e colocam. Guiar cego era um trabalho das meninas. Coloca aqui as meninas. Então, vocês vão dizer quais eram os trabalhos de cada um. Se era trabalho de menino ou se era trabalho de menina. Sétima questão. Em sua opinião, por que algumas crianças trabalham ainda nos dias de hoje? Então, vocês vão dizer aí por que vocês acham que algumas crianças ainda trabalham nos dias atuais. Oitava questão. Como se chama o documento que reconhece os direitos e necessidades das crianças? Como é que se chama esse documento? Nona questão. Qual o papel do donatário das capitanias hereditárias? Vocês vão dizer aí qual era o trabalho dele dentro das capitanias. O que é que ele deveria fazer? Décima questão. As capitanias hereditárias foi um sistema adotado para a proteção do território. Em quantos lotes de terra o Brasil foi dividido? Ele foi dividido em 12, 15 ou 17 lotes de terra. E por último, quais capitanias prosperaram? Então, vocês vão escrever aí qual o nome das duas capitanias que tiveram um resultado positivo e prosperaram, certo? A gente finaliza aqui a nossa revisão. Responda, vocês vão ter aí 1h30 para responder. Se tiverem dúvidas, é só me procurar, tá certo? Então, boa revisão e a gente se vê por aí.